Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e convido vocês a esta maravilhosa reflexão. Paulo perante Nero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Paulo foi intimado a comparecer diante do imperador Nero para ser julgado, sentia a perspectiva de sua morte próxima e certa. A séria natureza do crime de que era acusado e a animosidade que prevalecia contra os cristãos ofereciam um pouco terreno para a esperança de um desfecho favorável. Havia entre os gregos e os romanos o costume de permitir a um acusado o privilégio de contratar um advogado para pleitear em seu benefício perante as cortes de justiça. Por força de argumentos, por apaixonada eloquência ou por apelos, rogos e lágrimas, tais advogados logravam muitas vezes assegurar a decisão em favor do prisioneiro, ou, falhando isto, conseguiam abrandar a severidade da sentença. Mas quando Paulo foi chamado perante Nero, ninguém se aventurou a funcionar como seu conselheiro ou advogado. Nenhum amigo lhe esteve ao lado, nem mesmo para preservar um relatório das acusações apresentadas contra ele, ou dos argumentos que usou em sua própria defesa. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para estar a seu lado nesta hora de prova. O único relato certo desta ocasião é dado pelo próprio Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, escreveu ele. Antes todos me desampararam. Que isso não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo perante Nero. Como se salienta o contraste. O soberbo rei diante de quem o homem de Deus devia responder por sua fé. Tinha alcançado o mais alto poder terreno, autoridade e riqueza, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade e do crime. Em poder e grandeza ele não tinha rival. Ninguém havia que pudesse em dúvida sua autoridade, nem que lhe resistisse à vontade. Reis depunham as coroas a seus pés. Exércitos poderosos marchavam ao seu mando, e as insígnias de seus navios significavam vitórias. Sua estátua foi erguida nas salas dos tribunais, e os decretos dos senadores e as decisões dos juízes eram apenas o eco de sua vontade. Milhões se curvavam em obediência às suas ordens. O nome de Nero fazia o mundo tremer. Cair em seu desagrado era perder propriedade, a liberdade, a vida, e a sua carregada fisionomia era para tremer mais que a pestilência.
Sem dinheiro, sem amigos, sem conselho, o idoso prisioneiro estava perante de Nero, apresentando a fisionomia do imperador, o relato vergonhoso das paixões que no interior combatiam e exprimindo o semblante do acusado, um coração em paz com Deus. A vida de Paulo tinha sido de pobreza, abnegação, sofrimento. Não obstante a persistente difamação, opróbrios, maus tratos com que seus inimigos tinham procurado intimidá-lo, destemidamente mantivera no alto o estandarte da cruz, como seu mestre tinha sido um errante sem lar, e como ele vivera para abençoar a humanidade. Como poderia Nero, tirano, caprichoso, licencioso e apaixonado, compreender ou apreciar o caráter e os intuitos deste Filho de Deus? O vasto recinto foi invadido por uma multidão ávida e inquieta, que se comprimia a cotoveladas para ver e ouvir tudo o que ocorresse. Os grandes e pequenos ali estavam, os ricos e os pobres, os doutores e os ignorantes, os orgulhosos e os humildes, todos igualmente destituídos do verdadeiro conhecimento do caminho da vida e da salvação. Os judeus apresentam contra Paulo as velhas acusações de sedição e heresias, e tanto judeus como romanos o denunciaram como tendo instigado o incêndio da cidade. Enquanto insistiam nessas acusações contra ele, Paulo conservava uma inquebrantável serenidade. O povo e os juízes olhavam para ele com surpresa. Tinham presenciado muitos julgamentos e olhando para muitos criminosos, mas nunca tinham visto um homem apresentar um aspecto de tão santa calma como apresentava o prisioneiro perante eles. Os olhos perspicazes dos juízes, acostumados a ler o rosto dos prisioneiros, pesquisavam em vão a fisionomia de Paulo, a fim de descobrirem alguma evidência de crime. Quando ele foi permitido falar em sua própria defesa, todos escutaram com ávido interesse. Mais uma vez, tem Paulo a oportunidade de erguer perante uma multidão maravilhada a bandeira da cruz, contemplando a multidão diante de si, judeus, gregos, romanos, juntamente com estrangeiros de muitas terras. A alma se lhe agita com um intenso desejo da salvação deles. Perde-se de vista a ocasião em que se encontram os perigos que o cercam. O terrível destino que parece tão próximo vê somente a Jesus, o intercessor, pleiteando perante Deus em prol de homens pecadores. Com eloquência e poder mais do que humanos, Paulo apresenta as verdades do Evangelho. Aponta a seus ouvidores o sacrifício pela raça decaída. Declara que um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Foram-lhe providos os meios para participar do trono de Deus. Por meio de mensageiros angélicos, a terra está ligada ao céu e todas as ações dos homens, sejam boas ou más,
estão patentes aos olhos da justiça infinita. Assim pleiteia o advogado da verdade, fiel entre infiéis, leal entre desleais. Acha-se ele como representante de Deus, e sua voz é como a voz do céu. Não há temor, tristeza, desânimo nas suas palavras ou aspecto. Forte na convicção da inocência, revestido da armadura da verdade, regozija-se em ser filho de Deus. Suas palavras são uma aclamação de vitória por sobre o tocar da batalha. Ele declara ser a causa a que dedicou a vida, a única que nunca poderá falhar. Embora ele pereça, o Evangelho não perecerá. Deus vive e sua verdade triunfará. Muitos que naquele dia olharam para ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Nunca antes havia aquela multidão ouvindo palavras como essas. Elas tocaram uma corda que vibrou no coração, mesmo dos mais endurecidos. A verdade clara e convincente derrubou o erro. A luz brilhou na mente de muitos que mais tarde seguiram alegremente seus raios. A verdade exposta neste dia estavam destinadas a sacudir as nações e a perdurar através de todos os tempos, influenciando o coração dos homens quando os lábios que as haviam proferido estariam silenciosos na sepultura de um Marte. Nunca dantes ouvira Nero a verdade como a ouviu nessa ocasião. Nunca dantes os enormes crimes de sua vida tinham sido dessa maneira revelados. A luz do céu penetrou nos recessos de sua alma poluída pelo pecado, e ele tremeu com o terror ao pensar em um tribunal perante qual ele, o governador do mundo, seria finalmente citado. Recebendo suas obras a justiça, a sentença, temeu o Deus do apóstolo e não ousou passar a sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada. Um sentimento de temor restringiu por algum tempo seu espírito sanguinário. Por um instante o céu se abrira para o criminoso e endurecido Nero, e sua paz e pureza lhe pareceram desejáveis. Naquele momento o convite de misericórdia se estendera até ele, mas por um momento apenas foi-lhe bem-vindo o pensamento de perdão. A seguir foi expedida a ordem para que Paulo fosse reconduzido ao calabouço. E quando a porta se fechou por trás do mensageiro de Deus, a porta do arrependimento se fechava para sempre para o imperador de Roma. Nenhum raio de luz do céu penetraria de novo as trevas que o envolviam. Logo, deveria ele sofrer os juízos retributivos de Deus. Durante o julgamento final de Paulo perante Nero, este imperador ficou tão profundamente impressionado com a força das palavras do apóstolo que protelou a decisão do caso, não absolvendo nem condenando o acusado, servo de Deus, mas logo voltou à maldade do imperador contra Paulo. Exasperado pela sua incapacidade em sustentar a propagação da religião cristã, mesmo na casa imperial, decidiu que apenas se encontrasse um pretexto plausível, o apóstolo seria morto. Não muito tempo depois, Nero pronunciou a decisão
que condenava Paulo à morte de Marte. Se bem que um cidadão romano não pudesse ser submetido à tortura, foi ele condenado a ser decapitado. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. A poucos espectadores se permitiu estar presente, pois seus perseguidores, alarmados com a extensão da sua influência, temiam que fossem ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. Mas até os soldados empedernidos que o acompanhavam ouviram suas palavras e, com espanto, o viram animoso e mesmo alegre à vista da morte. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, finalizamos a nossa série sobre Paulo e sua ida a Roma. Mesmo nos minutos finais de sua morte, Paulo foi fiel ao Evangelho, foi fiel a Jesus e a Deus. Este exemplo maravilhoso que ele nos deixa de como seguir Jesus, de como viver o Evangelho. Meus queridos, meditem e reflitam nessas palavras. Eu os agradeço e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.